No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A meu lado, Frank Valverde. Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que cerca de 45 milhões de brasileiros moram em habitações precárias. Com o objetivo de saldar essa enorme dívida social, o programa Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, passou a oferecer moradoras acessíveis de baixa renda. Para falar sobre moradia popular, recebemos no programa a Dominique Moët, docente na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e no programa de pós-graduação em Energia da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Dominique. Obrigado pela sua entrevista. Também participa do programa Socorro Leite, que é diretora executiva do Habitat para a Humanidade Brasil. Olá, Socorro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque de semana, Frank Valverde. É verdade, Joel. O nosso destaque da semana é: investimento em moradia adequada faria o Brasil crescer 14 posições no IDH. Se todo brasileiro tivesse uma moradia adequada para viver, o país sairia da posição 87 e iria para a posição 73 dentro do ranking do IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra, isso está mostrado num relatório chamado Melhorando a Habitação em Assentamentos Informais. Para ter mais informações sobre esse destaque da semana, Joel, eu convido a todos e a todas que visitem o nosso portal observatório3setor.org.br, ou 13 em numeral, que lá terá uma matéria dando todas as informações sobre essa mudança que seria fundamental para o Brasil, passando da posição 87 para a 73. Infelizmente, essa é a nossa realidade, Joel. Segundo o relatório mais recente da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional no Brasil é mais de 5 milhões de domicílios. Esse déficit habitacional está relacionado à inadequação de terrenos e moradias para as populações que vivem nas casas. Vamos lá, começando nossa entrevista. Dominique, eu quero te ouvir sobre esse assunto. Você tem uma pesquisa, você pode me contar sobre ela? Sim, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Doel, boa tarde, Frank. Agradeço é um prazer muito ter aqui conosco. Poder estar aqui discutindo um pouco o trabalho. Então, assim, realmente, nós fizemos uma pesquisa, entre alunos da USP, alunos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sobre a questão do conforto térmico em moradias populares, nas residências da Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Por quê? A gente estudou um residencial específico que fica em Uberlândia, e uma das grandes queixas dos moradores foi o conforto térmico, porque as casas eram muito quentes, já uma região quente, mais quente, Então, a gente fez um estudo de como essa ventilação se dava, essa troca de ar, E, na verdade, assim, vimos uma solução bem simples, que era simplesmente ampliar a área da janela, Em vez da janela abrir só metade, a janela abrir total, 100%, isso já conseguia reduzir em praticamente 6 graus, entre 5 e 6 graus a temperatura ambiente, Então, uma pequena diferença que traz um conforto muito importante para as pessoas, para os moradores. E por que é tão importante esse conforto, Porque, assim, é uma questão de saúde, Quando você está em ambientes muito quentes, isso afeta a sua saúde, Faz mal, pode trazer dificuldades em dormir, E você fica estressado, no outro dia vai repercutindo, Tem estudos que mostram também que temperaturas muito elevadas o ser humano não está acostumado, pode prejudicar. Então, isso traz uma série de consequências, que não é só aquela questão a qualidade de vida das pessoas, Sim, total. E não é só eu tô com calor, São outros desdobramentos. Então, é muito importante pensar nessa questão do conforto térmico dessas residências. E por que aconteceu isso? Você acha que
essas construções, elas não se adequaram ao conforto necessário, porque as moradias eram destinadas para a população de baixa renda? Você sentiu aí algum preconceito? Olha, o que a gente notou, porque assim, essas moradias, né, quando é feito o processo de licitação, eles têm uma série, né, tem uma listagem com uma série de materiais que podem ser financiados pelo programa, pela nossa Caixa, né? E as construtoras normalmente ficam atentas a isso, né? Então, assim, eu acho que elas vão buscar realmente, assim, né, materiais dentro daqueles que são mais em conta, porque o valor destinado às casas são muito pequenos, né? Então, acaba sendo isso. Agora, por exemplo, né, outra questão que a gente estudou era a questão também da espessura do vidro, tipo de vidro, né? Porque enquanto você tem casa, você deixa a janela aberta e você vai arejando, mas as pessoas trabalham, né? Vão estudar, as casas ficam fechadas, né? Então, mesmo quando elas estão fechadas, a gente tem que isolar essa transferência de calor, né? E o vidro usado é aquele vidro normal, fininho, de 3 milímetros, né? E no próprio edital, eles colocam um vidro mais grosso, né? Um vidro de 6 milímetros e um vidro verde. E eles, na verdade, estão com o mesmo valor, né? Então, o que acontece? Ela paga o mesmo valor, mas se você põe um mais fino, a construtora está pagando menos. Né? Então, era possível colocar um vidro mais grosso, um vidro verde que isola melhor essa transferência de calor e que ajuda a reduzir o calor interno quando a casa está fechada. Agora eu quero ver a Socorro. Boa tarde, Socorro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todas as ouvintes e ouvintes do nosso programa aqui do Terceiro Setor. Seja muito bem-vinda, como eu disse novamente. Eu quero ouvir você a respeito disso, desta pesquisa, desta constatação de que as janelas poderiam ser maiores, o que melhoraria a qualidade de vida dos moradores do programa Minha Casa Minha Vida. Não, importante essa pesquisa, até porque pode influenciar nas chamadas especificações mínimas do programa. O programa foi relançado há pouco tempo e de fato, o que Dominique traz é uma questão importante, né? Tanto do ponto de vista do tipo de material, quanto do tipo de solução, nesse caso, a solução de janela. Muitas vezes os modelos que são mais baratos, né, que são modelos mais populares que tem no mercado, não possibilitam essa abertura total da janela e por isso entra menos ventilação. Mas a gente sabe o quanto é importante e tem a ver com os aspectos relacionados à habitabilidade, né? A casa precisa ter parâmetros mínimos para ser uma casa habitável. Isso tem a ver com o conforto térmico, mas, por exemplo, também com a salubridade. Muitas vezes, quando se está falando de casas em assentamentos precários, casas que não são construídas pelo governo, existem casas muito úmidas, né? Existem casas inseguras. Então, a ventilação também é um desses aspectos que tornam essa moradia adequada. E aí a gente está falando também de economia de energia elétrica, né? Porque uma casa quente possivelmente vai se ligar ventiladores para conseguir ficar lá, suportar aquelas temperaturas altas. Então, isso também impacta na conta de energia das famílias, né? Então, é também um impacto relacionado a essa falta do conforto térmico, né? Perfeito. Em função desse quadro que você traçou, Socorro, quais são os desafios para a construção das moradias populares, né? O que mais tem impactado, né, para poder tentar adequar de uma forma mais adequada a qualidade de vida dessas pessoas que vão morar nessas habitações populares? Né? Quais são esses desafios que devem ser enfrentados para melhorar a situação dessas pessoas? Eu acho que o principal desafio é construir as moradias novas em locais adequados na cidade. Ou seja, essas moradias elas precisam estar bem localizadas. Muitas vezes, construídas pelo mercado, elas acabam ganhando um lugar na cidade mais distante, o que significa dizer que essa Onde população não existe vai ter mais... infraestrutura, né?
Exato. Tem a ver com a infraestrutura, tem a ver com outros serviços, oportunidades de emprego, o transporte, por exemplo. Então, quanto melhor localizada na cidade essa moradia, mais oportunidades essa família vai ter, né, de acessar equipamentos públicos, de ter um deslocamento menor na cidade. Então, eu diria que o principal desafio é superar essa questão do preço da terra e localizar bem as moradias populares, né? Outras questões também são importantes, como a questão da habitabilidade, enfim, ter a infraestrutura adequada, né? Porque muitas vezes as soluções não são adequadas, ter os serviços e tudo mais, mas isso eu diria que o programa ele tem uma preocupação maior de que essa moradia seja entregue de forma mais completa. Mas a localização é algo que de fato precisa avançar. É fundamental, né? Porque a população de baixa renda precisa estar ao lado do transporte público, como disse, ter infraestrutura. Dominique, São Paulo agora está votando na Câmara Municipal, né, o plano diretor da cidade, né? E eu queria estender a pergunta que o Frank fez para Socorro para você, né? O que era necessário, né, constar nesse plano diretor que está sendo revisto, né? Estava previsto que ele ia em 2022, né? 2023 agora, depois de 10 anos. O que é necessário para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população de baixa renda da cidade de São Paulo? Olha, Frank, realmente a Socorro tocou num ponto que eu acho fundamental, né? Que é a acessibilidade, né? Quer dizer, não adianta você fazer moradias, né, do Minha Casa Minha Vida em locais muito distantes, né? Porque as pessoas, né, elas não vão ter acesso a emprego, ao que a cidade oferece, né? Então, assim, a gente tem que incluir essa população na cidade, né? Trazê-la para perto dos serviços públicos, de outros serviços complementares que a gente tem oferecidos, como, por exemplo, o SESI, né, o SESC, né? A gente tem alguns centros esportivos em São Paulo, mas eles estão na região do centro expandido, né? Então, essa população, ela acaba sendo prejudicada duas vezes, né? Ela vai morar, por exemplo, em casas, muitas vezes, que não estão, né, que poderiam ser melhores em termos de conforto, de qualidade, de habitação, tudo isso, e o outro, elas estão muito longe, né? Isso não é um conhecimento novo, né? Esse conhecimento que é importante você trazer as moradias, né, para as regiões mais próximas, vem desde a década de 60 do século passado, no mínimo, né? No Rio de Janeiro, teve uma experiência que eles fizeram, todo um bairro, né? Esqueceram de levar uma linha de transportes quando ficou pronto, de ônibus, né? E o que acontece? As pessoas, às vezes, quando elas são realocadas para essas moradias, elas voltam para a área de ocupação para ficar mais próximo de emprego, de escolas, do sistema, né? Então, assim, é muito importante, né? Porque tem uma série de estudos nessa área de mobilidade que mostram que essas pessoas são prejudicadas na hora de serem contratadas por um emprego, elas têm menos acesso à saúde porque está longe, né? Chegar num hospital, né? As crianças ficam mais trancadas em casa nas férias porque elas não têm acesso a outros equipamentos de lazer público. Então, isso traz uma série de impactos nessa população, né? Então, assim, em Agora relação... vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Haiti, múltiplas crises exigem inovação para garantir renda e segurança alimentar. A Maíra Lopes, direto de Nova York, tem as informações. Múltiplas crises no Haiti têm feito agricultores buscarem alternativas para complementar a renda familiar. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, a fome atingiu níveis recordes. 4,9 milhões de pessoas, ou quase metade da população, sofrem de insegurança alimentar aguda. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura destaca histórias de pequenos produtores que vêm sofrendo com os efeitos da mudança climática no país. Com temporadas de chuvas irregulares,
o gerenciamento de água para irrigação das culturas fica comprometida. Para ajudar a buscar uma solução, a FAO está implementando o programa Fortalecimento da Adaptação Agrícola, com o financiamento do governo de Quebec, no Canadá. A iniciativa ajuda os agricultores com um sistema de gotejamento, usando barris de plástico conhecidos como tambores. Os barris são colocados em local elevado e conectados a mangueiras ou canos que distribuem água nas lavouras. Cada tambor contém cerca de 200 litros de água e os agricultores podem construí-los e mantê-los facilmente com recursos limitados. De acordo com a FAO, o sistema é um método simples e de baixo custo para irrigar pequenas áreas de plantação. O foco do programa é em pequenos agricultores e as abordagens baseadas na comunidade no Haiti são cruciais não apenas para a segurança alimentar e meios de subsistência da população rural, mas também para a resiliência e sustentabilidade de todo o sistema agroalimentar no país. A iniciativa existe desde 2018, ajudando as comunidades a desenvolver sua resiliência e capacidade de adaptação às mudanças climáticas no Haiti e no Senegal. Este ano, o programa também deve chegar à Côte d'Ivoire, ou Costa do Marfim. Da ONU News, em Nova York, Mara Lopes. O ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 11, se refere a cidades e comunidades sustentáveis. Socorro, como conciliar moradias populares com projetos sustentáveis? Então, a gente está falando de moradias que muitas vezes são não só construídas com materiais que poderiam, na sua fabricação, né, ser mais sustentáveis, como também moradias que precisam ter a solução de infraestrutura adequada. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa solução de moradia, a gente não pode pensar só na casa, nas quatro paredes, no teto. A gente precisa pensar em como vai chegar a água e como os resíduos daquela casa vão ser destinados. Então, é preciso pensar na destinação dos resíduos sólidos, mas também do esgoto, né? Para onde esse esgoto vai, como é que ele vai ser tratado. Então, tudo está interligado, né? Quando você fala de uma solução, de um conjunto habitacional, você está falando de muita gente morando no mesmo espaço. Quando a gente fala que essa moradia precisa estar bem localizada, a gente também está falando de sustentabilidade, porque a gente está reduzindo os deslocamentos na cidade. A gente vai gerar menos deslocamentos, porque aquela população vai poder acessar, num tempo menor, equipamentos e oportunidades de trabalho. O esgotamento, enfim, tudo mais que está relacionado à construção da moradia ou à urbanização, né, no caso de uma favela, para tornar essas moradias adequadas, tem que estar sendo pensado do ponto de vista da sustentabilidade também, não só de tirar, né, o esgoto, o contato do esgoto daquela população que já mora num assentamento precário, como para onde esse esgoto vai. Porque se ele for feito um sistema e o esgoto for jogado no rio, né, a gente não está construindo moradia sustentável. Então tem que se pensar na cidade como esse ambiente que precisa de soluções que respeitem, né, esse ambiente natural já tão degradado nas nossas cidades. Perfeito. Dominique, que investimentos deveriam ser feitos para a construção das moradias populares, né? Porque às vezes a gente fala, não, tem que aumentar as moradias populares, mas como é que isso poderia ser feito? De que forma digamos, a legislação contempla, ou deveria ter uma legislação que obrigasse que o Estado realmente fizesse investimentos pesados dentro da área da moradia popular? Como é que você vê isso? Olha, Joel, primeiramente eu vejo assim, né? O Estado, no meu entendimento, o Estado é obrigado, porque está na Constituição, é um direito do cidadão, né? A moradia, o transporte, a educação, a saúde, são direitos do cidadão, né? Então, a partir desse momento que está na Constituição e diz que é um direito, o Estado teria que prover, né? Assim, voltando até outra pergunta, eu acho que
né, a gente tem que pensar muito nessa questão da distribuição do uso do solo no espaço público. Aí a gente volta ao plano diretor, né? O plano diretor que foi feito, que acho que agora está sendo discutido, né, o que está em vigor agora, ele determinou em São Paulo várias áreas, né, que são de interesses sociais, né? Isso é uma questão muito interessante, porque essas áreas que são determinadas de interesses sociais, elas têm que ser voltadas, né? A ideia é voltar elas para essas construções, né, de moradias, né, para essa população que está sendo excluída, né? Então a gente precisa ter investimento, né, do governo, não só em construir, né, assim, financiar a construção, a casa em si, os materiais, mas o terreno onde ela vai estar localizada, né? Porque então o governo tem que ou determinar essas áreas de interesses sociais ou desapropriar. Eu acho que esse é um dos maiores investimentos, né? Porque se deixar na mão do mercado imobiliário, não vão ser de interesse social. Quando você fala que o governo precisa fazer investimentos, que políticas públicas, especialmente, deveriam ser desenvolvidas pelo governo para contemplar a população de baixa renda em relação à moradia popular? Eu acho assim, a gente já tem algumas, né? Minha Casa Minha Vida traz uma política de investimento, de auxílio na aquisição do imóvel, que é muito importante, né? Eu acho que são políticas públicas voltadas a garantir que o uso do espaço urbano tem um uso misto, né? Tanto em oferecimento de moradias para diferentes classes sociais, né? E não formar, né, não deixar essa gentrificação que vai ocorrendo nas regiões centrais, né? Então, isso, o plano diretor é fundamental, né? Então, ele tem que garantir essa obrigatoriedade, né? Esse compromisso público de oferecer os terrenos, né? Ou fazer parcerias, né? A gente viu em alguns momentos, né, com essa questão de construir mais que o direito permite, algumas trocas, de algumas construtoras, alguns empreendimentos, como contrapartida, vão construir casas, né, do tipo Minha Casa Minha Vida, para a população, né? E outra questão que eu acho muito importante é trazer políticas públicas, né, de conscientização da população, porque muitas vezes as pessoas residentes no bairro, elas rejeitam aquela proposta, né? Então você tem um terreno que existe uma proposta de uma construção de moradias populares e a população que está em volta, que já é da classe média alta, faz todo um movimento para não ocorrer aquilo rejeitando, porque acha que vai deteriorar a região, né? Uma região que assim está muito em discussão é a região da Vila Leopoldina. A gente pode chamar, por exemplo, né? A gente tem um terreno lá que tem uma disputa grande do que vai ser feito. A gente tem o CEAGESP, que cada governo que entra muda, né? Uns falam que vão fazer interesses sociais, depois vão fazer um centro tecnológico, depois, né, um terreno enorme. E lá a gente tem Uma essa praça, né, que eles estão prometendo também, né? Governos anteriores prometeram uma né? grande praça. Pois é, né? Então, assim, a gente teve dentro da proposta do Haddad era fazer moradias populares com praças, abrir tudo aquilo. Quando você muda de governo, você já veio o Dória que queria fazer um centro de tecnológico, né? Integrar a USP, fazer um grande parque, né? Então a gente precisa ter uma política que seja de Estado e que mantenha aquilo. Mas a grande reclamação, Dominique, que aqui em São Paulo, em relação à votação do plano diretor, é que a consulta popular não foi suficiente. Não se consultou quem realmente precisa, né? Quem realmente vai viver nesses locais, sobretudo nas periferias de São Paulo, né? Seja norte, sul ou oeste. Mas agora, Dominique, chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete. Todo o programa a gente faz uma enquete a respeito do tema que a gente desenvolve aqui com as nossas entrevistadas. E o Frank Valverde vai divulgar os resultados. Perfeitamente, João. A gente faz essa enquete e, como eu costumo dizer a cada programa, é uma enquete, não é uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, mas ela
serve bem para a gente ter uma noção de como que as pessoas que nos acompanham nas redes sociais estão pensando a respeito do tema que vai ser abordado no programa. E para o programa de hoje nós fizemos a seguinte questão: você considera a moradia um direito de todos? E o resultado foi um resultado bastante alvissareiro, Joel, porque 95% das pessoas disseram que sim, né, que a moradia é um direito de todos, né, o que é verdade, né, todo mundo tem direito a ter a sua casa própria para você morar, ter um lugar para você morar. E a gente até vê aqui em São Paulo, né, infelizmente, Joel, eu em décadas de vida nunca vi tanta gente morando na rua como atualmente, né? É uma coisa assim de cortar o coração de você ver as pessoas em barracas, debaixo de marquises, enfim. Né? É triste essa realidade, mas é isso que a gente está enfrentando na nossa cidade de São Paulo. E além dessa enquete que nós fazemos, nós também abrimos o espaço para que as pessoas, através do Instagram, façam as suas questões. Nós temos aqui 2 questões para serem tratadas pelas nossas entrevistadas hoje. A primeira questão, que foi enviada pela Ângela, eu agradeço inclusive a Ângela pelo envio dessa questão via Instagram, ela faz a seguinte pergunta e eu vou passar para Socorro responder essa questão. O que está sendo feito para que as moradias populares cheguem naquelas pessoas que realmente precisam, Socorro? Falando aí da realidade de Pernambuco, aí no Recife, onde você está, Socorro. Então, Dominique falava sobre investimento, né? E do quanto os governos são responsáveis por colocar recursos na construção de moradias, mas também na melhoria das moradias que já existem. Então, a gente teve um período difícil do país, onde os investimentos em moradia popular eles foram inexistentes, e agora a gente está passando por uma retomada de programas nacionais, como o caso do Minha Casa Minha Vida. Mas a gente ainda tem muitos passos a dar quando a gente fala de uma retomada de uma política de habitação. A gente precisa, por exemplo, retomar um programa de urbanização de favelas, regularização fundiária, porque a grande maioria das famílias que integram o déficit habitacional, elas estão no chamado déficit qualitativo. Elas já moram em algum lugar, mas elas precisam de uma adequação na infraestrutura, na própria construção da moradia e muitas vezes a regularização da posse da terra. Então, eu diria que o que está sendo feito ainda está muito aquém da real necessidade da população. Isso envolve tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais, porque a política de moradia é uma política que tem que ser compartilhada por esses 3 entes. Então, aqui em Pernambuco, como em outros estados do Brasil, a gente ainda tem uma política muito tímida e de pouco enfrentamento à questão da demanda de moradia que existe, né? Então, a gente está nesse período de retomada das políticas e, de fato, a retomada inclui investimento, né? A gente tem uma discussão em curso sobre o PPA, o Plano Plurianual do governo federal, que precisa priorizar programas de moradia. Isso precisa se refletir na destinação de recursos para os próximos 4 anos. Perfeito. E outra questão que nós temos aqui foi enviada pelo Paulo, a quem eu agradeço o envio da questão, e eu vou passar para a Dominique. Quem tem direito à moradia popular? Questão enviada pelo Paulo via Instagram. A gente observou nos últimos tempos, Dominique, que a média e a alta burguesia adquirem esses imóveis, né? Temos um deputado que foi cassado recentemente. Uma das denúncias contra ele é que ele adquiriu 2 imóveis de casas populares. Mas eu quero ouvir a sua resposta do Paulo. Quem tem direito à moradia popular? Olha, quem tem direito a essas moradias, assim, está bem claro no plano de governo, né? Eles vão colocando as faixas de renda, né? Eles até aumentaram agora no último nível de financiamento, né? Para casas até 500 mil, acho que passou para renda média familiar de R$8.000, né? Mas, assim, está bem claro, né? No governo, eles dão prioridade às pessoas que estão aí com renda média, acho que até R$3.000, né? Que é a população que tem mais dificuldade, né? A gente pensa que a grande maioria no Brasil, assim, quer dizer, assim, muitas pessoas ganham um salário mínimo, né? Que é R$1.000 e poucos, R$1.200. Então, assim, realmente é para essa população, né? Essa população que não tem condições, né? De fato, a gente vê, que nem você colocou, eu acho que uma fiscalização
sobre quem compra essas moradias é muito importante, né? Porque a gente vê essa questão, como às vezes as pessoas não têm renda comprovada, mas elas têm renda. Então, na hora que elas vão demonstrar renda, né, elas são autônomas, elas têm empresa, elas mostram uma renda muito pequena que não é a realidade delas, se você analisar um pouco mais a fundo, né? Então, muito mau uso é feito. Eu vivi uma situação, né, numa prefeitura com um secretário, já faz muitos anos, né, que me disse o seguinte: o prefeito vai dar essas casas para os secretários deles. Eram as casas no Minha Casa Minha Vida, quer dizer, é um uso político de dar para os amigos, os que estão perto. Então, realmente, precisa ter uma fiscalização para ver que vão para as pessoas que O uso efetivamente... político das moradias populares, né? Você está falando. Exatamente, né? E assim, dá para os amigos, né? Dá para os secretários fazer favores, então E que tem nem que vão morar, né? Vão acabar alugando para explorar, né? Porque, com certeza essas pessoas aí já têm as suas moradias, né? Vão revender mais caros, vão alugar, ou mesmo que elas ocupem, né? Elas não são a base da pirâmide. Quem tem direito é a população da base da pirâmide, que não tem casa, mora em favelas, precisam de habitação, né? Acho que assim, se dá hoje um foco muito grande de mulheres arrimo de família, que é muito importante. E firmar Né? a função social, né, da moradia, que é muito importante, né? Exatamente, né? Então, Eu queria ouvir agora a Socorro. Socorro, eu li recentemente que a capital dos Estados Unidos, Washington, a população de baixa renda mora no centro, porque ali é perto do trabalho, né? Diferentemente do que acontece no nosso país, né? A população de baixa renda está nas grandes periferias dos grandes centros urbanos do país, né? Locais onde não tem infraestrutura, as comunidades são precárias. Seria uma solução a gente começar a desenvolver políticas públicas? Por exemplo, aqui em São Paulo tem a região central de São Paulo, que a Dominique conhece muito bem, uma região, inclusive hoje, que tem ali a Cracolândia e tal, não sei a realidade do Recife, mas aonde já exista uma infraestrutura que possa ser adequada para a moradia popular. Sim, Joel, muito importante essa questão, né? Na verdade, a realidade de São Paulo, dos prédios, né, abandonados no centro, é realidade também de outras grandes cidades do Brasil, e eu diria que da nossa região. Aqui não é diferente, e é claro que precisa ter uma ação forte do Estado. Existem já leis que prevêem instrumentos que podem ser aplicados quando imóveis são abandonados, imóveis em locais, né, como os centros da cidade, onde há infraestrutura, enfim, serviços. Essas leis, infelizmente, que esses instrumentos que inclusive deveriam estar no plano diretor, em algumas cidades até se aplica, em São Paulo, por exemplo, se aplica alguns deles, mas a grande maioria das cidades não se aplica. De todo modo, o Estado precisa estar presente no sentido de que alguns desses imóveis têm dívidas tão altas de IPTU que eles já poderiam ser negociados ou tomados em função dessas dívidas. Isso muitas vezes não é feito, e com isso os centros continuam esvaziados, mas é uma solução sim que a gente defende, a ocupação dos centros com moradia popular. Claro que precisa de um investimento na recuperação desses imóveis e na adequação deles para virar moradia popular. Mas o próprio Minha Casa Minha Vida já prevê essa possibilidade, né? O Minha Casa Minha Vida, ele pode ser investido recursos para adequação de imóveis, e no caso de São Paulo a gente conhece algumas experiências de imóveis em áreas centrais que foram adequados para moradia popular. Só que precisa de um investimento maior, e muitas vezes tem funcionado em edifícios que são públicos, onde o poder público destina esse imóvel para moradia e se busca o investimento do Minha Casa Minha Vida para fazer essa reforma, essa adequação. Então, é claro, é fundamental não abandonar essas áreas da cidade, porque existe uma infraestrutura já instalada e um conjunto de oportunidades de trabalho. Então, a gente precisa pensar como soluções, sim, para a população de mais baixa renda, inclusive para a população que hoje vive em situação de rua, né, que você citou, população que está muitas vezes na área central, vive, né,
naquelas regiões, mas que vive na rua porque não tem oportunidade de moradia. Perfeito. Aliás, E só queria fazer uma informação importante para quem nos acompanha, que as pessoas podem fazer questões, né, nossos programas aqui, enviando essa questão naquela caixinha de perguntas que fica no Instagram. Isso é importante deixar esse registro, porque essas questões que nós tratamos aqui agora, com a Dominique e com a Socorro, foram enviadas pela Ângela e pelo Paulo, das pessoas que nos seguem nas redes sociais. Né? No Instagram, @Observatório 3 Setor, tá? O 3 em numeral, né? Eu acho que eles fizeram como 3 milhões de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor, como eu disse, o 3 sempre em numeral. perfeito, Franklin. Ah, ouvindo a Socorro, eu me lembrei o seguinte, que você falou de moradores de rua, né, Socorro? Durante a pandemia, muitas famílias perderam o emprego e foram para a rua. Isso chancelado pela justiça, né? Estava-se proibido, né, de se despejar pessoas que perderam o emprego e durante a pandemia, já que se falava no isolamento social, e esse número de moradores de rua aumentou exatamente por isso. Mais de 2.000 famílias, se não me engano, foram despejadas durante a pandemia em todo o país. No estudo realizado pelo IBGE, mais de 11% da população residia em domicílios próprios, mas sem documentos que comprovem a propriedade. Aí eu poderia começar com você, Dominique. O que pode se fazer para se combater a falta de uma moradia digna? Tem pessoas que ainda não têm a moradia, mas não têm documentação, a ocupação, enfim. O que é importante fazer para que essas pessoas tenham o seu título de propriedade, né? E possam viver de uma maneira mais tranquila? Sim, sem dúvida, sim. É uma questão super importante que a Socorro já até falou, né? Que é a regularização do imóvel, né? Então, assim, as prefeituras, né, precisam estudar essas regiões, né, melhorar a infraestrutura delas, né, fazer a revitalização e dar a propriedade do imóvel para as pessoas, né? A gente tem já, né, no Brasil, a gente tem a lei da posse, né, que a pessoa pode ter a posse do imóvel por ocupar de uma área, de uma região, depois que ela ocupa o terreno um tempo, né? Mas todo esse processo de posse são processos demorados, caros de comprovar. Às vezes eles querem que você mostre que você pagou imposto, né? Mas se você pegou uma região que não tem, você não tem como pagar, né? Você não tem comprovação. Então, normalmente a gente volta, né? Tem que ter uma política pública, né? De regularização dessas moradias, né? Dessas pessoas, porque elas vão ter uma segurança, né? Elas sabem que elas vão ficar lá, elas podem melhorar a casa, né? O conforto, ampliar quando necessário. Quer dizer, você tem uma segurança. Perfeito, Franklin. Olha, Joel, eu acho que é uma questão que é importante também tratar. De que forma que o terceiro setor pode auxiliar essas pessoas, né? Eu acho que essa é uma questão que poderia, inclusive, contribuir para que essa situação começasse a mudar, né? Ou seja, o terceiro setor tendo uma participação até mais ativa. De que forma que o terceiro setor poderia participar, Dominique? Você poderia responder essa questão? Olha, muito importante, né? Eu acho que o primeiro passo, né, do terceiro setor, não sei se o primeiro, mas o muito importante, seria disponibilizar uma assistência jurídica para essas pessoas, né? E também conversar com elas, porque muitas vezes elas nem sabem os direitos que elas têm, o que elas poderiam, né? Então, eu acho que assim, essa conversa, essa questão jurídica, o apoio, o direito que tem, né? É muito importante, né? Criar grupos, né? Ajudar a juntar as pessoas, fazer movimentos populares, movimentos de conscientização do direito da propriedade, né? E essa base, porque a hora que elas vão procurar né, um apoio jurídico, se elas vão numa promotoria, elas não são atendidas, ficam no final da fila, então precisa muito de um apoio jurídico. A Socorro, né? Uma das matérias de destaque, daqui a pouco o Frank vai anunciar, é a respeito do trabalho da Habitat. O terceiro setor pode contribuir através de inúmeras possibilidades, mas a Habitat tem um trabalho. Eu
Você podia resumir o trabalho que vocês realizam, Socorro, em relação à população de baixa renda e habitação e moradia popular? Claro, então, a Habitat é uma organização não governamental que integra uma rede global, e aqui no Brasil a gente já atua há 31 anos. E o foco é a promoção da moradia adequada. A gente faz isso de forma direta, apoiando comunidades, grupos que demandam por moradia, buscando recursos para a melhoria das moradias, para a construção de moradias novas. Uma das prioridades nossas agora tem sido a melhoria das condições de água e saneamento, porque a gente entende que muitas vezes essa é uma demanda fundamental para as famílias, especialmente para a vida das mulheres, né? Comunidades que não têm água, isso é muito difícil. Muitas vezes a própria casa não tem como reservar água, então a gente tem esse trabalho e tem feito projetos aí em todo o Brasil. Uma outra linha nossa de atuação é a incidência em políticas públicas, então entendendo também a necessidade, num país tão grande como o Brasil, de influenciar a estruturação, a melhoria dessas políticas públicas, né? A gente falou aí do período que o Brasil vive, mas a gente fala também da necessidade de avançar ainda mais, né? O período de reestruturação precisa olhar para essa necessidade de moradia de uma maneira mais integral, não só produzir moradias novas, mas também retomar a urbanização das favelas, a regularização fundiária, ter programa de melhoria das habitações, né, o que pode possibilitar, por exemplo, a melhoria das condições ambientais das casas, a melhoria do acesso à água, do esgotamento sanitário. Então, a gente tem atuado junto com outras organizações em rede pela incidência nas políticas públicas em nível nacional, mas também em nível local. Então, resumidamente, a gente tem feito esse trabalho nessas duas frentes, os dois programas nossos principais têm sido esses. Franklin, agora vamos para a matéria do portal do Observatório do Terceiro Setor. Perfeito, Joel. O destaque é o seguinte: Habitat Brasil realiza melhorias habitacionais em 95 moradias na comunidade do Haiti. A comunidade do Haiti, ela fica aqui em São Paulo, na região do Ipiranga. No Brasil, uma pessoa em cada 5 vive em uma habitação precária, segundo o IBGE, o que afeta principalmente a população mais pobre. Diante disso, uma parceria com Gerando Falcões, Habitat para a Humanidade Brasil irá promover melhorias habitacionais em 95 casas nessa comunidade, como eu falei, do Haiti, aqui em São Paulo. A matéria completa você encontra no nosso portal, observatório3setor.org.br, repetindo, observatório3setor.org.br, observando sempre que o 3 é em numeral. Ou seja, faça como milhares de pessoas que nos acompanham acessando em mais de 147 países, Joel. Dominique, é uma iniciativa interessante da Habitat, né? Porque a favela fica ali no Jardim Independência, é isso, Franklin? Isso, é na região do Ipiranga, né? Na região do Ipiranga. Era uma favela muito conhecida antigamente que acabou se transformando em comunidade. Melhorar as condições de vida dessas pessoas, tá? É fundamental, né? Para que se respeite o direito humano, né? E para que essas pessoas tenham uma vida mais digna. Sem dúvida, né? Eu acho que essa questão da urbanização ela é muito importante, né? Melhoria das qualidades de vida, dos acessos, regulação fundiária. Outra questão que eu acho que é bem interessante também levar para essas regiões, né? É levar alguns serviços públicos para perto deles também, né? A região do Ipiranga tem bastante, né? Mas às vezes, por exemplo, né, onde a gente entra também muito terceiro setor, nesses lugares, né? Tem muitos projetos dos terceiros setores, né? Oferecendo atividades complementares para as crianças, para as mães, buscando melhoria de renda, né? Eu acho que esses outros trabalhos também são muito importantes nessas áreas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inseri-las no mercado de trabalho, né? Ter essa complementaridade, né? O que a gente quer? A gente quer que as pessoas tenham também, né, acesso às oportunidades que todos querem, né? Então, nessas reurbanizações, eu acho que também pensar nessas questões é muito importante e desenvolver isso,
né? E, mais uma vez, é importante que o Estado esteja presente também. Mas essa iniciativa da Habitat é muito importante, né, para melhorar a Sem qualidade de vida dúvida. destas comunidades. Agora nosso contato agora é com a Gabriela Chabu, nossa colunista, especialista em ODS. Olá, Gabi, tudo bom? Tudo Seja bom, bem-vinda Joel, e com novamente. você? Um prazer Tudo em estar com ordem. vocês aqui de novo. Estamos Ainda falando de mais falando de um moradia tema popular. tão importante, né? É ODS número Moradia Popular? 11. 11, ODS 11. 11. Bom, O na semana ODS passada eu 11, estava... Joel, é tornar as Diga. cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Na semana passada eu comentava com você que vem aí o relatório Luz em setembro, né? Em relação ao DS11, vamos cumprir alguma coisa? Como é que nós estamos? Como está a nossa caminhada o país, o Nossa, Brasil também, em Joel, relação o ODS 11. O ODS 11 é um dos ODS mais desafiadores, porque basicamente eles pegaram todos os grandes problemas das cidades, como a moradia, como os transportes, como a urbanização inclusiva. Então, problemas de grandes cidades são os problemas do ODS 11. Então, são problemas que, assim, são virtualmente insolúveis. Né? Eu não acho que a gente vai resolver esses problemas, eu acho que a gente tem como avançar, como melhorar, né? Tanto que o município de São Paulo, Joel, quando vai estabelecer metas em relação à moradia, ele não estabelece metas para zerar o déficit habitacional. Ele estabelece metas para conter o déficit habitacional ali no número que ele já está. Porque a gente sabe do desafio. A gente tem muito mais gente entrando na fila por moradia do que gente de fato recebendo a moradia. Então, a tendência do déficit habitacional é sempre aumentar e não diminuir. Então, só da gente estabilizar esse número, ou seja, ir atendendo quem já está na fila, na mesma medida que a gente que está entrando gente na fila, já é um grande avanço. Já é um ganho, né? É um grande já avanço. É um ganho. Então, verdade. É um tema assim, muito desafiador. É a meta 1 do ODS 11, que a meta 1 do ODS 11 fala justamente de garantir a todos habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Então, assim, é um desafio enorme. A gente já falou aqui com as convidadas hoje como não é só fornecer habitação, é habitação adequada. Não adianta você fornecer uma habitação que é uma habitação que não tem conforto térmico, por exemplo, né? Faz parte de uma habitação adequada o conforto térmico. Então, sem dúvida, é um desafio enorme. O que a gente tem de perspectiva aí no horizonte? Em relação ao relatório Luz, não acho que a gente vai se dar bem esse ano. Eu acho que nesse tema, eu acho que a gente não vai ter avanços. Mas tem luz no fim do túnel. A medida provisória que reestabeleceu o Minha Casa Minha Vida foi transformada em lei e determinou aí a aplicação de 5% dos recursos da política habitacional para financiar a retomada das obras que estavam paradas, Joel, no Minha Casa Minha Vida. Então, tem alguma perspectiva de melhorar, mas só para o ano que vem. Para o resultado desse relatório, que está olhando para o ano passado, a perspectiva não é boa. A gente não tem uma boa perspectiva. Porque a gente teve uma pandemia, né? E muitas Mesmo pessoas porque a gente teve uma pandemia e mais gente em situação de vulnerabilidade, e mais gente entrando na fila, mais gente perdendo emprego e, consequentemente, perdendo a possibilidade de pagar o seu próprio aluguel. Então, a gente teve mais gente entrando nessa fila por conta da situação de vulnerabilidade, sem dúvida. Então, a perspectiva não é boa, mas tem luz no futuro. Eu concordo com o que uma das convidadas falou, que eu não sei agora quem que foi, sobre a questão da dificuldade da transição. A gente tem muita inconstância na política pública, né? Então, aqui em São Paulo, perdemos o secretário de habitação mês passado. Então, aí muda de novo o secretário, muda aí qual é a diretriz da política de habitação municipal. E essa insegurança, essa instabilidade da política envolvendo a política pública atrapalha o andamento, sem dúvida. A sua fala me inspirou a fazer uma pergunta para as nossas duas convidadas, né? Nós precisamos de políticas de Estado, não de governo. Troca o governo, se troca a diretriz. Se tivéssemos políticas de Estado no país, não ocorreria isso que você acabou de falar, né?
Bom, vamos fechar hoje com essa boa novidade. Minha Casa Minha Vida, agora é lei e começa no ano que vem vigorar. E isso é uma boa novidade para as pessoas que estão na fila esperando a sua moradia popular. Não é isso? É isso. Estamos aumentando os recursos para retomar as obras paradas. Isso deve melhorar aí a quantidade de entregas para os próximos anos. Obrigado pela sua fala. Você volta na próxima semana, que vem sempre com novidades boas das ODS. Gabi, um abraço. Até lá. Abraço, Joel. Até lá. Tchau, tchau. Essa foi a Gabriela Chabu, que trouxe as novidades dos ODS, falando aí dessa lei da moradia popular, que eu quero repercutir. Na verdade, eu ia perguntar para nossas duas convidadas, Franklin. Nós temos mais 10 minutos de programa, a produção está nos avisando aqui. Perfeito. Então, vamos correr aqui. Depois da participação da Gabriela, nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Franklin, o fim de semana está chegando e agora nós vamos para as dicas do Franklin Valverde. É verdade, João, é verdade. Você sabe que eu estava conversando com um ouvinte, né, perguntando se assistia o nosso programa e tal. Ele falou assim, olha, quando você fala das dicas do Franklin, você fala que o fim de semana está aproximando, você está falando da semana inglesa, que termina na quinta. Porque o Franklin apresenta as novidades para o sábado e domingo, né? É verdade. Sexta, sábado e domingo, aliás. E a novidade que eu trago hoje é uma novidade muito boa, João. São Paulo ganhou um novo cineclube. Tá? Isso é bom, eu gosto. Eu também gosto. Tanto que eu escolhi essa dica aí, que é o Cineclube Memorial à la carte, que é uma parceria entre o Memorial da América Latina e o Grupo Belas Artes. Né? Esse cineclube, novo cineclube que acontece lá no Memorial da América Latina, né, que está baseado lá, são sessões quinzenais, sempre às quartas-feiras. Apesar do fim de semana, é uma dica que você Essa não é dica de fim de semana, é dica de meio de semana. Mas, meio de semana. Do fim de semana é você visitar o Memorial, que sempre tem coisas boas para você fazer lá. Mas essa dica do Memorial é muito interessante, porque você encontra alguma atividade para o meio da semana também, gratuita. Isso que é o melhor, Joel. Né? Quinzenalmente, você tem lá o Cineclube, né? Sempre às quartas-feiras, às 19 horas, né? No auditório do Memorial da América Latina, né? Que é uma sala muito boa. E você, por exemplo, a próxima sessão é para o dia 12 de julho, e vai apresentar Tangos, o Exílio de Gardel, aquele belo filme, né? Um filme de 85, João, um filme argentino, com direção do Fernando Solanas. Né? As sessões são sempre gratuitas e o endereço na rua Tajipuru 500, lá próximo do metrô Barra Funda, no portão 6 do Memorial. Mais informações, memorial.org.br ou então pelo Instagram, @Memorial da América Latina, tudo junto. E no fim de semana, aproveita, vai lá, visita o Memorial. Sempre tem muita coisa para você fazer, para você ver lá no Memorial da América Latina. É uma dica principalmente para quem gosta do cinema argentino e para quem quer ter uma possibilidade de acompanhar a dica do Frank e assistir um filme gratuitamente, né? Exatamente. Muito bem. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento, Frank, mas antes eu preciso conversar com as nossas duas convidadas. Eu precisaria de um destaque final. Eu posso começar com você, Dominique. Seu destaque final, o que mais importante você gostaria de falar a respeito de moradia popular, a respeito da sua pesquisa, que pela incompetência dos entrevistadores a gente não perguntou da pesquisa. Então, um resumo rápido e mais importante do que você fez a pesquisa. Foi você e mais um grupo de pessoas, né, de um grupo de acadêmicos, enfim, uma síntese final da sua participação no nosso programa. Olha, eu vou falar um pouquinho da pesquisa, não tem problema, falamos de temas muito importantes, né? Questões relevantes foram discutidas. A pesquisa, ela partiu de uma ideia, né, da gente pensar realmente na questão da energia, da eficiência energética, né, que você citou, que a gente precisa, tá aí em relação às mudanças climáticas, né? E essas moradias, né? Porque que nem você falou, assim, às vezes elas são quentes, as pessoas recorrem ao ventilador. Mas muitas vezes, se elas recorrem ao ventilador, elas perdem o direito da tarifa social de energia elétrica. Então, elas não usam nem um ventilador, né?
Então, assim, eu acho que o que a pesquisa trouxe, né, ela além de ter estudado essa questão da janela, ela estudou a questão das paredes também, né, em vez de usar o estrutura que usa, usar uma estrutura que é feita de isopor, né, o EPS, que tem uma chapa, ela traz a possibilidade de soluções simples, né, soluções que não são caras, né, e que vão melhorar muito o conforto das moradias populares, né, e trazem outros benefícios juntos, como saúde, economia de energia, que, né, eu acho que a população não tem que estar preocupada, né, em não gastar energia em função das mudanças climáticas, né, eles já gastam tão poucos, então não é esse o objetivo, mas o objetivo de eles, né, eles conseguirem gastar menos na questão elétrica, manterem na tarifa social, né, então, assim, que existem soluções simples que podem ser aplicadas. Né? Isso é muito importante. Né? Então, eu acho que mais a pesquisa é isso. E quem quiser conhecer um pouco mais sua pesquisa, dá seu endereço eletrônico. Olha, eu tenho meu e-mail, né? É dominiquem@usp.br. Tá aí. Eu agora quero ouvir Socorro, suas conclusões finais, Socorro. De mais importante você gostaria de no registro final, para terminarmos nossa entrevista? Não, esse é um debate fundamental, né, para o futuro do país. Quando a gente fala de um país que precisa ser para todas as pessoas, a gente está falando de atender aos direitos básicos dessa população. O Brasil é muito desigual. Então, a gente precisa encarar, de fato, a questão da moradia como uma prioridade nacional, como uma política de Estado, ter investimentos permanentes, investimentos não só do governo federal, mas também de estados e municípios, e pensar que essa é uma questão, assim como a política de saúde, para evitar mortes. Né? A gente está vendo aí as chuvas causando mortes em São Paulo já esse ano, aqui em Pernambuco ano passado. Então, a gente precisa investir na segurança dessas moradias, na segurança dessas pessoas, em evitar os despejos, né, como você bem falou, então, promover essas soluções que evitem das pessoas perderem suas moradias. Isso é muito sério, né? A gente entende que a moradia é a porta de entrada para outros direitos. Sem a moradia, as pessoas não conseguem nenhum trabalho. Né? Então, queria reforçar isso como uma mensagem da Habitat e dizer que a gente está à disposição aí para os debates e para contribuir, né, com essa promoção da moradia adequada no país. A gente tem o nosso site, né, habitatbrasil.org.br, vocês podem entrar lá. E a gente tem também essa perspectiva de mobilizar os diversos setores para contribuir com esse grande desafio que é promover a moradia adequada no Brasil. Então, o setor público como responsável principal, mas também o setor privado, as organizações sociais, os movimentos, as pessoas individualmente também podem doar, né, para a organização, para manter o trabalho da Habitat. E no nosso site a gente tem um link aí para se tornar doador. E qual isso, é o muito site? obrigada pelo espaço. habitatbrasil.org.br. Agradeço as participações de Dominique Moetti, docente na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, Socorro Leite, diretora executiva do Habitat para a Humanidade Brasil. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, está terminando. Mas não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. facebook.com/Observatório Três Setor, @Observatório Três Setor no Instagram. E no YouTube é o youtube.com/Observatório Três Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Muito obrigado a você que nos acompanhou através do Instagram. Esse programa também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.